A todos. Meu nome é Noara. Noara. Eu sou coordenadora da ESA, da cidade de Itumbiara, Goiás. E eu vim fazer essa abertura do webinar Introdução ao Direito Animal Brasileiro. Estou muito honrada com o convite, obrigada. Eu tenho um prazer de representar a ESA. A escola esse mês está com, eu não sei quantos cursos ao todo, porque são inúmeros. Eu fui fazer inscrição ontem, eu acho que eu me inscrevi para 25 cursos. Que eu me inscrevi foi para 25. São inúmeros cursos, todos gratuitos, pelo Zoom, que é muito fácil. Então, assim, é um prazer estar aqui. Eu vou apresentar o palestrante da noite, que é o Dr. Vicente de Paula Taide Júnior, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor adjunto do Departamento de Direito Civil da UFPR e juiz federal em Curitiba. Eu realmente estou muito feliz, eu espero que seja uma ótima noite. Eu vou passar a palavra para a presidente da Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal, a presidente doutora Pauliane Mascarenhas. Boa sorte, boa noite. Que seja um grande webinar. Boa noite a todos. Meu nome é Pauliane Rodrigues da Silva Mascarenhas, né? Mas Pauliane Rodrigues. Eu presido a Comissão Especial de Proteção e Defesa Animal. E é com imensa honra que eu abro o nosso webinar, né? E com um convidado super especial, que é o Dr. Vicente. Eu quero dar boas-vindas a todos, né? Os presentes. Em especial, eu quero agradecer ao Dr. Lúcio Flávio, que é o presidente da OAB aqui, GO, pela oportunidade e pela confiança de me deixar representar essa comissão que eu amo tanto. E também quero agradecer ao Dr. Rafael Lara por ceder o espaço, como sempre, na ESA, né? Eu acho que é a terceira vez que a gente faz algum curso de direito animal, voltado ao direito animal, e é muito gratificante a gente ver que realmente a OAB está abrindo espaço para a gente falar dessa questão tão nova que é o direito animal. E eu quero agradecer ao Dr. Vicente de Paula, que ele é juiz federal em Curitiba, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, pesquisador líder do Núcleo de Pesquisa em Direito Animal da Universidade Federal do Paraná. Curitiba. Eu queria pedir também a todos que deixassem o microfone desligado, porque senão vai dar um eco na hora que o Dr. Vicente estiver falando. E também, quem tiver pergunta, manda pelo chat, que no final a gente responde. Doutor Vicente, a palavra é com o senhor. Doutora Pauliane, doutora Noara, recebam da minha parte os mais fraternos agradecimentos, os cumprimentos à OAB Goiás, à Escola Superior da Advocacia, que tem feito um trabalho extraordinário em vários estados. Eu sou testemunha do trabalho que a ESA aqui da OAB Paraná tem feito. Vocês estão sendo responsáveis por uma capacitação de advogados, de estagiários, de um público realmente bastante amplo, né, em várias áreas do conhecimento jurídico. E também eu fico muito feliz de saber que também a OAB Goiás tem uma comissão própria para tratar do direito animal, que é um fenômeno que eu tenho constatado, a presença, né? Hoje nós temos o Conselho Federal da OAB, com o doutor Reinaldo Veloso, com alguém específico na OAB Federal para tratar dessa questão, e isso se espraia nas seccionais aí espalhadas pelo Brasil. É difícil, talvez eu não soubesse dizer qual OAB não tem uma comissão ou um grupo, um GT, um grupo de trabalho dentro da comissão de direito ambiental, mas a preocupação, né, das seccionais da OAB e do Conselho Federal da OAB já é o primeiro indício, sintoma daquilo que nós vamos falar nessa noite, né? Isso não é uma coisa que é à toa, doutora Pauliane. Isso é um movimento, veja bem, que já transcendeu a questão da compaixão por animais. Nós já não estamos aqui para falar de compaixão, nós estamos aqui para falar da linguagem dos direitos, né? Trazer a questão animal para o campo jurídico, não apenas o campo ético, mas sim
do respeito aos animais, pelo que eles são, como indivíduos, pelo seu valor próprio, pelo seu valor intrínseco, pela sua dignidade individual. Né? Então, essa circunstância de termos a doutora Pauliane, a doutora Noara e outros, essa abertura que a OAB Goiás faz à questão do direito animal, isso nos deixa realmente muito esperançosos na ampliação cada vez mais desse novo campo do direito, porque é realmente um campo muito recente e que começa também a se apresentar nas faculdades de direito. Tá? A Universidade Federal do Paraná, que pertenço, ela tem mais de 100 anos. Enquanto universidade, ela é a mais antiga do Brasil, enquanto universidade. E em 2019, nós tivemos a aprovação pelo Conselho Universitário da inclusão da disciplina de Direito Animal no currículo permanente da Faculdade de Direito. Não é um curso de verão, não é um curso de extensão que começa e acaba e nunca mais volta. É uma disciplina que já foi incorporada dentre as disciplinas eletivas da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E com mais uma novidade, 2020, também o direito animal está na pós-graduação da faculdade, na pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, esse é um conjunto, né, de fenômenos que nos fazem convencer que esse tema vale a pena uma atenção especial. Eu queria dizer, doutora Pauliane, doutora Noara, que a minha formação não é no direito animal. O meu mestrado, o meu doutorado aqui pela Universidade Federal do Paraná é na área do direito processual civil. Eu me considero, antes de mais nada, um processualista. Mas quando eu me deparei com um material jurídico já disponível no campo do direito animal, eu percebi que, de repente, o processo civil pode abrir uma nova linha de pesquisa, se abrir para essa realidade e começar a pensar sobre as possibilidades de você ter os animais postulando direitos em juízo. Então, aí quando a doutora Noara falou do meu pós-doutorado em Direito Animal, que eu fiz na Universidade Federal da Bahia, que é a universidade que tem mais história, mais know-how no campo da pós-graduação em Direito Animal, o meu objetivo foi exatamente começar a fazer a ligação do processo civil com o direito animal, né, de se pensar a tutela jurisdicional dos animais, e aí é importante, não como elementos da natureza, não como elementos da biodiversidade, não como elementos necessários para garantir o equilíbrio ecológico. Não é disto que nós estamos falando. O direito animal, ele trabalha exatamente com uma outra perspectiva da proteção dos animais. Tá? Os animais considerados como um fim em si mesmos. Animais considerados individualmente, não como espécie, não como fauna. É o indivíduo, tá? Dotado de valor próprio, dotado de dignidade própria, e aí que é a grande revelação que para mim foi extraordinária. Perceber que os animais têm direitos já reconhecidos na legislação brasileira. Isto é um fenômeno que começou a se concretizar basicamente a partir de um momento, dois momentos, me permita dizer assim, doutora Pauliane. Dois momentos foram fundamentais para a gente ter condições hoje de falar no direito animal como uma disciplina autônoma e separada do direito ambiental. O primeiro fenômeno fundamental, sem o qual eu acredito que nós não estaríamos aqui hoje nessa live, foi a Constituição Federal de 1988, que recepcionou a regra da proibição da crueldade. Nós temos a Constituição de 88 foi a primeira a ter uma preocupação específica com os animais, uma preocupação dos animais em si mesmos, com a introdução da regra da proibição da crueldade. Nenhuma Constituição no mundo
tem uma regra semelhante, ou considera os animais como a Constituição Federal Brasileira tratou da questão lá nos idos de 1988. Mas teve um outro fato muito importante, um julgamento, 2016, julgamento no Supremo Tribunal Federal, da ADIM 4983, que ficou batizada como ADIM da vaquejada. Né? E por que a ADIM da vaquejada foi tão importante para o direito animal? Porque pela primeira vez a linguagem e o vocabulário do direito animal apareceram nos votos dos ministros que compõem a Suprema Corte. Não sei se todos sabem, mas pela primeira vez a palavra senciência aparece na jurisprudência do Supremo, né? Pelo voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Esse ministro, inclusive, foi o que declarou que o sofrimento animal importa por si só e que a regra da proibição da crueldade, contida no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, ela é uma regra autônoma. Isso quer dizer que ela não tem pretensões de preservação do meio ambiente. Ela serve para proteger o animal enquanto indivíduo senciente. O ministro Luiz Roberto Barroso, que fez o voto mais importante da história do direito animal, usou a palavra senciência, o reconhecimento que a regra da proibição da crueldade é uma regra autônoma que não tem nada a ver com direito ambiental. Isso é muito importante para fins acadêmicos. Ele usou a palavra especismo nos debates. É uma palavra que é muito conhecida na filosofia do direito animal, a discriminação pela espécie, né? É um termo que foi cunhado nos anos 70 por Richard Heider e foi difundido no mundo afora pela obra de Peter Singer. Está no acórdão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, em 2016, reconhece, interpretando o artigo, o inciso constitucional, que os animais têm dignidade própria. O ministro Lewandowski fala numa interpretação biocêntrica do artigo 225. Então, ele é um divisor de águas na consolidação jurisprudencial do direito animal no Brasil. Agora, coincidência ou não, a partir de 2016, desse precedente histórico, que nós tivemos a introdução na legislação brasileira, sobretudo na legislação estadual, o primeiro reconhecimento positivado de que animais são sujeitos de direitos. Isso acontece, em primeiro lugar, em Santa Catarina, com a alteração do Código de Proteção Animal do Estado de Santa Catarina e a introdução do artigo 34A. Professora, doutora Pauline, eu acho que eu até posso, se me permitirem, compartilhar esses textos, sabe? Claro. Né? Deixa eu abrir aqui a minha internet. Eu vou pegar esses textos aqui que eu tenho disponíveis, até para facilitar a visualização, porque é uma novidade tão expressiva que, especialmente os advogados, não podem deixar de perceber. Em primeiro lugar, esta lei catarinense, deixa eu só posicionar, é o artigo 34A, eu vou apresentar apenas a redação atual, deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Espera lá. Basic. Espera lá, ele não está me aparecendo a tela da internet. Vamos ver se ele... Não. Eu não estou... ele não está aparecendo aqui para eu compartilhar com vocês. Peraí. Vale a pena aqui, só uma paciênciazinha, mas é bem interessante. Eu já consigo aqui.
Pode ficar tranquilo, doutor Vicente. Ah, apareceu aqui. Agora vai ser compartilhado. Vê lá, doutora Pauliane. Está aparecendo aí, ó, o compartilhamento? Olha lá. Esse é o texto em vigor do Código de Proteção Animal do Estado de Santa Catarina. O que eu estou trazendo é apenas a porção do artigo 34A, que foi introduzido nessa lei em 2018, para dizer, vejam só, primeira lei, cães e gatos ficam reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direitos, que sentem dor e angústia, o que constitui o reconhecimento da sua especificidade e das suas características face a outros seres vivos. Santa Catarina que deu o primeiro passo, muito limitado, claro, só considera cães e gatos como sujeitos de direitos. Mas, num país em que todos os animais, pelo Código Civil, sempre foram considerados coisas ou bens semoventes, você ter um Estado que já modifica a qualificação jurídica de cães e gatos de duas espécies não humanas, já é um avanço significativo. Mas não parou por aí. Eu trago agora para vocês, me permitam já vir para 2020 e trazer o código desse ano de 2020 do estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul aprovou esse ano um Código de Proteção Ambiental, o qual amplia um pouco, aliás, amplia significativamente a concepção do Código de Santa Catarina. Eu vou compartilhar aqui também para vocês essa tela. Vamos ver aqui. Tá aqui. Doutora Pauliane, aparece bem aí? Olhem isso. Imaginem vocês se Goiás já tivesse também uma lei como esta, que institui um regime jurídico especial para animais domésticos de estimação. Notem, ele não restringe para cães e gatos. Todo e qualquer animal doméstico que tenha, por sua afetividade, esteja incluído numa família multiespécie, né, que é a terminologia que vem sendo utilizada, notem aí o parágrafo. Os animais domésticos de estimação, mesmo que não sejam os utilizados na agropecuária ou em atividades culturais, possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos de direitos sem personalidade jurídica, é verdade, devendo gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu tratamento como coisa. Ou seja, o Rio Grande do Sul se amplia. Não apenas cães e gatos. Você pode ter um coelho, o papagaio, o hamster, porquinho da Índia, o peixe de aquário, por que não? Claro, sendo animal de estimação, passa não só a ser sujeito de direitos, como ter o direito fundamental a obter a proteção jurisdicional. É o reconhecimento explícito da capacidade de ser parte dos animais de estimação. Agora, o mais revolucionário em termos de direito animal positivo é uma outra lei. É a lei... Doutor Vicente, só te interrompendo um pouquinho, pois não. Está em votação aqui em Goiás, né? É um projeto de lei que é uma cópia do Código da Paraíba. Então, opa, assim, olha que extraordinário. Graças extraordinário. a Deus. Extraordinário. É ele que eu apresento aí. Tá dando para ver, doutora Pauliane? Olhe esse artigo 5º. Como é? Eu gostaria que vocês entendessem como é que eu transitei, né, do processo civil, do código, né? A minha vida era interpretar o novo CPC, no momento mais importante, talvez, da história do processo civil brasileiro. Mas quando eu me deparei, por exemplo, quando a gente se depara com esse artigo 5º do Código da Paraíba, uma lei estadual de 2018, não tem como ficar indiferente, seja você como advogado, seja você como pesquisador, como acadêmico, de você ter pela primeira vez na história, não só do Brasil, mas do mundo,
uma lei que expressamente não apenas reconheça que o animal é sujeito de direitos, catalogue direitos subjetivos animais. E não abstrações. Veja, o direito fundamental a um abrigo capaz de protegê-lo da chuva, do frio, do vento e do sol, com espaço suficiente para se deitar e se virar. O direito fundamental de receber cuidados veterinários em caso de doença, ferimento e danos psíquicos experimentados. Direito fundamental à saúde animal, né? Limite razoável de tempo e intensidade de trabalho, direito a uma alimentação adequada e um repouso reparador. Notem que são direitos individuais animais, são direitos, como são direitos, porque o caput do artigo 5º, ele diz que todo animal tem o direito, e isso é extraordinário porque ele atende o Código da Paraíba ao princípio da universalidade do direito animal, que é constitucional. A Constituição não diz que é só cão e gato, não diz que é só animal silvestre, todos os animais estão protegidos contra a crueldade. Esse é o princípio da universalidade de proteção do direito animal, e o Código da Paraíba faz isso. Eu acrescento, para que vocês vejam a importância desse código, aí o artigo 1º, que ele acrescenta no âmbito de proteção os animais invertebrados. Os animais invertebrados, e não pensem, hoje a ciência já está tão avançada que a consciência, a senciência de animais invertebrados também já possui comprovação em relação a muitas espécies. Quem não conhece a Declaração de Cambridge de 2012, quem trabalha no direito animal conhece, em que cientistas do mundo todo, reunidos na Universidade de Cambridge, ao afirmarem que nós, seres humanos, não somos os únicos a termos consciência, afetividade, comportamentos intencionais, eles incluíram que os animais invertebrados também estão nesse jogo. Eles citam expressamente o polvo como um animal dotado de inteligência, o polvo, animal invertebrado, né? Então, o que isto faz conosco? Ele nos permite perceber que nós já não estamos no Brasil mais na esfera da discussão meramente filosófica. Nós temos lei, nós temos atos normativos que nos inspiram a dizer que os animais no Brasil já passaram a um patamar diferenciado, que a leitura do Código Civil, quem pode hoje ainda se basear no Código Civil para vários campos do direito, direito de família, direito das pessoas com deficiência, né? O Código Civil já nasceu atrasado, já nasceu velho, antiquado, né? Infelizmente, Miguel Reale não conseguiu, e eu, sinceramente, não se esperava que Miguel Reale fosse muito mais além, considerando as tradições que ele mantinha do ponto de vista filosófico e civilista, não dava para esperar que o Código Civil de 2012 fosse muito mais além, fosse tão mais inovador. Tá? Então, o Código Civil ele tem que começar a ser reinterpretado, porque não há nenhum artigo do Código. O artigo 82 do Código Civil não diz que o animal é coisa. Não diz que o animal é bem semovente. É uma interpretação que fazemos do artigo 82 sem considerar o texto constitucional, sem considerar a legislação, as concepções que já são feitas de animais como sujeitos de direitos a partir do próprio texto constitucional. Eu aí retorno para vê-los melhor. Então, são esses pequenos achados, né, em termos de Constituição, de precedentes. Eu só citei um precedente do Supremo Tribunal Federal, o mais importante. Mas é importante também lembrar que somente usando a regra da proibição da crueldade, que está na Constituição, o Supremo Tribunal Federal proibiu a farra do boi em Santa Catarina, proibiu as rinhas de galo em vários estados do Brasil, de maneira que não adianta insistir em querer legitimar as rinhas de galo, rinhas de canários, rinhas de cães. Isso é prática cruel,
já foi inúmeras vezes reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal com base em prova técnica, né? De maneira que não há como legitimar esse tipo de atividade que é intrinsecamente cruel e, mais do que isso, é atividade criminosa, né? Ela se enquadra no artigo 32 da Lei 9.605 de 98. Para além disso, nós tivemos recentemente a legitimação de uma lei do Estado do Amazonas que proíbe a utilização de animais em experimentações, em testagens com cosméticos. Essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, proibindo o abate, proibindo a morte, proibindo o sacrifício dos animais resgatados e oriundos de maus tratos, né? E em toda essa conjuntura, nós tivemos também o precedente, que muitos também colocam como indagação, o precedente da autorização de utilização de animais em rituais religiosos, de 2019, que parece um ponto fora da curva da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplicando a regra da proibição da crueldade. Mas não foi exatamente. Não que eu concorde com esse precedente. O problema, se vocês checarem o acórdão que foi recentemente publicado pelo Supremo, a questão da utilização de animais em rituais religiosos de matriz africana, né, foi uma discussão oriunda de uma lei do Rio Grande do Sul, que chegou no Supremo por recurso extraordinário, não foi debatida a questão à luz da regra da proibição da crueldade. Essa questão não foi debatida à luz dessa regra. Foi debatida à luz da liberdade de culto e da questão da discriminação racial, né, que foi um debate muito importante na Suprema Corte, e naquele momento talvez não houvesse realmente como a Suprema Corte julgar de maneira diferente. Mas eu volto a insistir, é possível que essa questão possa vir a retornar à Suprema Corte, a utilização de animais em cultos religiosos, um novo fundamento, o fundamento da proibição da crueldade contra animais. Então, esse é um ponto que precisa ser realmente bem esclarecido. A jurisprudência do Supremo como um todo, ela é protetiva, e a partir de 2016, com a DIN da vaquejada, que nós tivemos pela primeira vez a incorporação do vocabulário do direito animal na jurisprudência da Suprema Corte Brasileira. Doutora Pauliane, eu tenho mais uma abordagem para fazer, que certamente interessa sobretudo aos advogados, mas eu quero me colocar à disposição, né, para eventuais intervenções que a doutora queira fazer, né, até para não deixar, para evitar que fique muito pesado aí a minha exposição. O senhor fique à vontade, está muito bom. Sabe, eu gosto muito de falar para os advogados, porque são os advogados os responsáveis pelas revoluções teóricas no Brasil, tá? Eu quero dizer assim, as revoluções jurisprudenciais. Eu sempre me refiro, por exemplo, a Rui Barbosa, quando Rui Barbosa, né, diante da insuficiência da legislação processual na época em que ele atuava, no início do século XX, ele utilizava o habeas corpus para a defesa de direito líquido e certo, porque não havia a lei do mandado de segurança ainda. Eu quero dizer assim, a famosa doutrina do habeas corpus de Rui Barbosa, ela veio a se consolidar e a forçar a mudança da legislação para introduzir o mandado de segurança no Brasil, exatamente pela atividade concreta como advogado que Rui Barbosa era. O que falar, por exemplo, de Sobral Pinto, que utilizou o primeiro Estatuto de Proteção dos Animais, o Estatuto Geral de Proteção Animal do Brasil, que está em vigor até hoje, que é o Decreto 24.645 de 34, ele utilizou o Decreto 24 para defender presos políticos.
Isso é extraordinário. E isso é só a advocacia que consegue. A advocacia, doutora Pauliane, todos os advogados que estão me ouvindo, o direito animal no Brasil, ele vai se consolidar como uma realidade com a atividade dos advogados, com a advocacia encampando o vocabulário do direito animal e postulando em juízo os direitos fundamentais animais. Eu quero dizer assim, eu sei que há muito tempo fazemos a tutela dos animais enquanto fauna pelas regras do direito ambiental. E isso continua sendo feito. Mas eu tenho uma forte concepção de que o direito animal só vai ser levado a sério, só vai estar presente na jurisprudência e nas faculdades de direito com o engajamento que ele necessita, quando os advogados começarem, ou os advogados começarem, não, já começaram, mas quando é a ideia de um animal ser autor de uma demanda judicial não seja objeto de apenas curiosidade ou chacota. Ainda vocês vão encontrar, e tenho certeza que vocês encontram a chacota e a piada, quando se fala que um animal, um cão, pode processar o seu tutor, que um cão pode, um gato, um outro animal qualquer, ser senciente, pode processar quem lhe violentou, quem lhe abusou, aquele que foi o responsável por maus tratos, com o objetivo de obter uma indenização, uma reparação de danos. Hoje isso pode ser motivo de piada. Hoje isso pode circular nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, como motivo de chacota. Mas vejam a história da advocacia. E quantos advogados também foram objeto de chacota e de piada quando lançaram as teses de defesa da mulher, de defesa dos negros, de defesa da criança e do adolescente, não como objeto, mas como sujeito de direitos, quando advogaram os direitos dos mais vulneráveis. A revolução jurisprudencial não será feita pelos juízes, será feita pelos advogados. E você pode perguntar, mas por que o animal vai precisar de uma indenização? E qual é a diferença entre o animal ingressar em juízo para pedir uma indenização e o seu próprio tutor fazer? Sim, você pode pensar que um animal que foi vítima de maus tratos, violência, crueldade, o seu dono ingressa com uma ação de indenização baseado no direito de propriedade. A minha propriedade semovente foi danificada, portanto, peço uma indenização. Eu pergunto, o que nos garante que o valor da respectiva indenização reverterá em prol da vítima, que é o animal? Se nós trabalharmos do ponto de vista do direito real, do direito de propriedade. Agora, a partir do momento que o próprio animal é o autor da demanda, evidentemente que como uma criança ele será representado em juízo pelo Ministério Público, pelas ONGs ou pelo seu tutor, se for o caso, na forma do decreto 24.645 de 34, que já previa isso, né? A assistência em juízo dos animais pelo Ministério Público, pelos seus substitutos legais ou pelas ONGs de proteção animal. Isso não é de hoje. A capacidade processual dos animais tem, até isso, tem fundamento legal no Brasil. Tá? Agora, pensar que o animal é o autor da ação e que ele evoca um direito seu, é garantir que a indenização a ser paga reverta em benefício do próprio animal. E nós não devemos ter nenhum tipo de preconceito em se pensar que sim, esse animal titular de direitos poderá ter patrimônio próprio. Como os incapazes podem ter, como crianças podem ter. Evidente. E é evidente que não será o animal a gerir este patrimônio.
nós teremos o seu tutor, um curador, uma ONG, que fará a administração desse patrimônio em proveito exclusivo do animal, com o dever de prestação de contas em juízo. Perguntem-se quais são as maiores dificuldades da proteção de animais de famílias pobres, animais abandonados. É sempre a falta de dinheiro para poder pagar o medicamento, de poder pagar o tratamento médico veterinário, a cirurgia, a alimentação, o abrigo, os direitos fundamentais animais. A grande vantagem para o animal ser titular da demanda é que tudo aquilo que for produzido no processo será produzido em benefício do próprio animal, não do seu dono, do seu tutor, ou seja lá quem for. Alguém poderá perguntar, isso eu já me preparei, doutora Pauliane, mas e se o animal morrer? Quem fica com a indenização? Quem fica com o patrimônio? Como nós não temos um direito sucessório animal ainda estabelecido no Brasil, isso se torna herança jacente. Posteriormente, herança vacante e reverte para o município, que tem o dever constitucional de ter programas adequados de atendimento dos animais. Eu quero dizer que o direito animal está dando seus primeiros passos e que nós precisamos dos advogados criando as teses novas. E nenhuma advocacia animalista é pro bono. Há um novo mercado para a advocacia animalista. Há uma nova possibilidade que se abre. E o que eu gostaria de dizer é que essas ações já não são mais cogitações acadêmicas. Tivemos a primeira ação de animais como titulares de ação em Salvador, na Bahia. Foram 23 gatos vítimas de maus tratos, titulares da ação. A segunda em Cascavel, interior do Paraná, é o famoso caso Jack. Agora, recentemente, Porto Alegre recebeu a sua primeira ação, considerando que o Rio Grande do Sul tem essa legislação que reconhece os animais como sujeitos de direitos, e já recebi a informação, João Pessoa e Campina Grande, no estado da Paraíba, e Belém do Pará, uma das comarcas que compõem aí a região metropolitana de Belém do Pará, também haverá a propositura de uma ação titularizada pelo animal, representado por ONGs ou por guardiões ou tutores animais. Né? Isso já começou a acontecer, isso já não é mais uma mera cogitação. E é claro que o que a gente vai perceber, inicialmente vai haver uma resistência dos juízes. E essa resistência nada mais é do que o medo do desconhecido. Mas haverá o primeiro juiz. Haverá o primeiro tribunal, que vai reconhecer o animal como sujeito de direitos, vai admitir a sua capacidade de ser parte e vai mandar pagar essa primeira indenização. É isso que nós estamos esperando como o grande acontecimento que vai projetar o direito animal, sim, de uma vez por todas, na consideração de cada um dos advogados. Né? Não é por nada que agora recebi recentemente a notícia que o Ministério Público de Minas Gerais introduziu o tema do direito animal na prova oral para promotor de justiça. Isso começa aí a ser exigido em concurso público. Tá? Então, doutora Pauliane, com essa ação, e também agora o habeas corpus deferido de ofício do Tribunal de Justiça de São Paulo, de ofício, habeas corpus para um cavalo ser libertado de um regime sanitário, né, específico. Né? Então, nós temos aí os precedentes. Eu volto a dizer, por que para mim é tão importante falar para a OAB, para grupo de advogados? Porque são vocês que, se tiverem em consideração que vale a pena investir no direito animal, são vocês que vão escrever a história desse novo campo e alçar o Brasil a um patamar histórico
de proteção animal. É uma nova parcela, é uma nova estratégia, é uma nova maneira de proteger os animais, não apenas como elementos do meio ambiente, tá? Não apenas como algo que é importante para nós mesmos, mas porque nós reconhecemos, a ciência reconhece que os animais têm um valor próprio, um valor intrínseco, têm afetividade, têm comportamentos intencionais, têm a sua racionalidade, a sua linguagem, e que tudo isso não permite que a gente continue considerando que os animais são bens, são coisas ou algo parecido. Não tem mais como continuar com esse mesmo padrão, esse mesmo discurso. Eu termino essa fala, e aí eu gostaria realmente de poder ouvi-los ou fazer algum tipo de debate, a significação do princípio da universalidade para dizer que, muito embora cães e gatos sejam os personagens históricos que estão sendo os responsáveis por aquilo que eu tenho chamado de judicialização terciária. E já explico. O direito animal é universal e ele também vai servir para a proteção da dignidade de animais silvestres, os animais usados na exploração agropecuária, nos rodeios, na vaquejada, isso já foi objeto, ou seja, isto os animais utilizados em experimentações científicas. Esse é um caminho sem volta, esse é um caminho que tem que ser trilhado, e isto vai depender fundamentalmente do engajamento dos advogados, alimentados aí pelas comissões da OAB, né, das seccionais da OAB pelo Brasil afora. O trabalho que a doutora Pauliane, a doutora Noara, que essa abertura que a OAB Goiás está dando a essa temática, vai reverter em ações de judicialização terciária. Só para deixar isso, eu tenho um artigo que eu publiquei recentemente, só para dizer os níveis, né, em que a judicialização da causa animal tem ocorrido. Que a judicialização ela é primária, quando o animal é defendido coletivamente como espécie pelo direito ambiental. Esse é o que nós temos basicamente consolidado. A judicialização secundária é a judicialização das ações de proteção dos animais enquanto indivíduos, mas reflexamente pelos direitos dos humanos. As ações, por exemplo, que as famílias entram contra condomínios para garantir a presença dos animais de estimação nos condomínios, né? Normalmente não se fala em direito do animal, fala-se em direito dos humanos de ter a convivência familiar com os animais, judicialização secundária. E a judicialização terciária é essa que começa a acontecer. Essa é a judicialização do direito animal, ou seja, é o próprio animal como autor da demanda, postulando, representado em juízo, né, mas postulando os seus próprios direitos fundamentais, os seus próprios direitos subjetivos. É essa judicialização terciária que eu tenho certeza que já começou a ser protagonizada pelos advogados no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, Paraíba, Pará, e tenho certeza que daqui a pouco também Goiás vai entrar nessa e a gente vai começar realmente a ter um volume. Esse é o prognóstico, um volume tal que no futuro o Poder Judiciário vai ter que se especializar em, como hoje nós temos, vara ambiental, vara do idoso, vara de família, varas de direito animal. Aí nós vamos ter uma outra realidade de proteção e o Brasil vai despontar historicamente no mundo como o país mais avançado em termos de proteção dos direitos animais. Fechei, é isso. Acabou o gás, doutora Pauliane. O senhor tem até às 9 horas, mas vamos às perguntas. Até o nosso estado de Goiás, a gente tem a doutora Ana Vitória, que faz parte do seu grupo de estudo de banco de ações, né, doutora? Ela é nossa secretária adjunta da comissão e ela está, né, se embasando, e eu também estou querendo muito começar a entrar aqui e judicializar realmente a favor dos animais, que precisa mesmo para as pessoas realmente respeitarem.
Nosso estado ainda é um estado muito arcaico, né? São muitos ruralistas, então a gente até encontra um pouco de resistência mesmo, mas normal, eu acho que a gente está começando a caminhar e a trilhar esse caminho pelos animais. O Dr. Daniel Pinheiro perguntou: a sobreposição da religião é antiquado? O sacrifício é menor e menos pior que maus tratos? Não tem como sustentar isso. Do ponto de vista do direito animal e da regra da proibição da crueldade, é zero a possibilidade. Eu só quis me referir que o Supremo não entrou nessa consideração no julgamento do recurso extraordinário dos rituais. Ele não entrou nessa discussão. Ele só avaliou se a limitação aos cultos religiosos poderia significar discriminação de culto, discriminação de raça. Então, eu não vejo como justificativa, não vejo como você autorizar essa utilização de animais, e não só nas religiões de matriz africana, né? Qualquer religião que eventualmente se utilize de animais ou de alguma forma, né, tenha um comportamento, uma atitude diferenciada. O doutor Pedro falou: fiquei curioso a respeito dos aspectos processuais do direito animal. Podemos, inclusive, falar disso na legislação atual? Doutor Vicente, seu microfone. Isso. Desculpe. Sim, eu vou compartilhar aqui com o Pedro o decreto. Eu não sei se efetivamente o Pedro conhece, porque não é um decreto que todos realmente já tenham ouvido falar. Infelizmente, há uma omissão, inclusive doutrinária, em relação ao decreto 24.645. Aqui, ó. Eu vejo que quem ouve falar é realmente quem estuda o direito animal. Eu acho que a maioria das pessoas não... Eu acabei de publicar um artigo em coautoria com um aluno meu que está fazendo mestrado aqui na universidade sobre esse decreto, que foi a primeira lei, está passando aí, né, doutora Pauliane, o decreto? Essa foi a primeira lei geral de proteção dos animais no Brasil. É um decreto presidencial de Getúlio Vargas. Como ele é de 1934, ele compõe a primeira parte, né, do governo Vargas, depois da Revolução de 30, quando Vargas, ele tinha poderes concentrados, inclusive poderes legislativos. Os decretos dessa primeira parte do governo Vargas tinham natureza de lei ordinária, não era um mero decreto presidencial. Só para que vocês tenham ideia, até hoje, a prescrição quinquenal contra a fazenda pública é regida por um decreto de 32 de Vargas. E ninguém pensa em revogar esse decreto, né? Porque toda a prescrição quinquenal continua sendo baseada nesse decreto da época de Vargas. E alguns temem, dizendo assim, olha, mas o Collor de Mello revogou esse decreto lá em 1991. Ele tentou revogar, mas foi uma revogação ineficaz, porque um decreto presidencial não pode revogar um instrumento normativo de natureza de lei ordinária. Nunca houve uma lei ordinária revogando o decreto 24.645. Evidente que esse decreto ele não rege mais o direito penal animal. Né? Não é o crime de maus tratos contra animais, não é mais fundado no artigo 2º do decreto, é fundado na Lei 9.605 de 98. Mas, Pedro, o mais importante é esse parágrafo 3º do artigo 2º. Né? Veja só que genialidade da época. Não foi a genialidade, evidentemente não foi de Getúlio Vargas, né? Mas de quem, nesse artigo que eu citei, que nós escrevemos, nós fazemos a história de como é que surgiu esse decreto. E vejam, você dizer que os animais serão assistidos, não é assistidos materialmente, não, é assistidos em juízo. Não dá para deixar de reconhecer a terminologia utilizada. Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais,
e pelos membros da Sociedade Protetora de Animais. O que você enxerga aí? Você enxerga, em primeiro lugar, a capacidade de ser parte, né, de ser autor de uma ação, e a capacidade processual. Quem é que vai suprir a incapacidade processual dos animais? Ministério Público, tutor, enfim, e os membros das ONGs de proteção animal. Eu tenho reclamado para os meus colegas processualistas a absoluta omissão dos manuais de processo civil quanto a essa temática. Né? Não precisa estar no CPC a capacidade processual dos animais. Você tem aí no decreto 24.645, de maneira, doutor Pedro, quando você for ajuizar uma ação em que o animal seja o autor da demanda, você vai utilizar o artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24.645 como base para dizer quem é o representante ou assistente do animal em juízo. Né? E é claro que você, como advogado, você vai ser contratado pelo representante legal do animal em juízo. Né? Então, tem sim positivado no Brasil também essa consideração processual. O que mais? Outra pergunta. Vamos lá. Agora é do Dr. Daniel. Gostaria de uma exposição da atuação do MP na defesa dos animais individualmente considerados. Olha, o Ministério Público ainda está devendo. Por isso que eu estou dizendo aqui que eu confio mais nos advogados. Eu acho que são os advogados... São os advogados que vão ocupar esse lugar histórico, não é o Ministério Público. O Ministério Público tem uma importância uma importância destacada na proteção do meio ambiente. A vanguarda das ações civis públicas ambientais, inequivocamente, pertence ao Ministério Público. Mas o direito animal vai ser a advocacia. Eu tenho insistido com o Ministério Público, é evidente que nós temos honrosas exceções. Eu quero dizer que o Ministério Público do Pará, por exemplo, tem a doutora Maria José, que é um ícone na defesa dos animais individualmente considerados. Nós temos o Ministério Público de Minas Gerais, com um trabalho extraordinário, encampado pela doutora Luciana Imaculada, que faz toda a organização logística de defesa dos animais no estado de Minas. Na Bahia, a doutora Letícia, da comarca de Serrinha, também tem demonstrado uma atuação singular. Mas você conta nos dedos ainda. E o Ministério Público ele já poderia ter realmente abraçado a temática do direito animal há muito tempo. E a resistência é inexplicável. Né? Por isso que eu considero que é a advocacia animalista que vai ocupar esse lugar histórico, especialmente na judicialização terciária. Infelizmente, o nosso Ministério Público aqui, ele deixa a desejar mesmo. Agora vamos, a doutora Bruna, no momento em que o animal pode ser autor, ele pode ser réu? E quando forem evocados os direitos da parte contrária por um dano feito pelo animal, qual seria a punição? Essa é uma questão que é recorrente. Se os animais são sujeitos de direitos, eles terão também deveres. Mas aí a gente resolve isso com a mesma comparação que nós fazemos com os incapazes em geral, com as crianças. Né? Evidente que tudo o que acontece, tudo que uma criança pode causar prejuízo a outrem. Né? E quem vai responder por esse prejuízo não é a própria criança, é o seu representante. Toda a lógica que a gente vai trabalhar é uma lógica semelhante. E nós temos utilizado muito o Estatuto da Criança e Adolescente como base para fundamentar muitas das questões atinentes ao direito animal. Eu não vejo como, inclusive talvez seja essa a importância de não se reconhecer personalidade jurídica aos animais, né? Para exatamente deixar de fora essa questão de que se os animais teriam obrigações ou teriam deveres. A única ressalva que eu faço é o animal que eventualmente venha a ter patrimônio próprio. Pode-se pensar, eventualmente, que esse patrimônio pode ser usado posteriormente para algum tipo de indenização pelo algo que tenha ocorrido pelo animal. Mas isso aí eu só estou chutando
como uma cogitação, né? Porque tanto na filosofia como no direito não se cogita em afirmar que os animais tenham deveres ou obrigações, porque isso depende exatamente da própria imputabilidade do animal, da sua consciência para participar de relações jurídicas, porque, de fato, é auto-evidente que os animais não têm essa condição. Agora o doutor Edson, como direito próprio comparado com a pessoa jurídica e não coisa, não seria uma legislação civil e não ambiental, no que a legislação estadual não seria inconstitucional, posto que o artigo 22 da CF indica que compete privativamente à União legislar sobre direito civil? Essa é uma questão também que é muito interessante, que a gente vem abordando até academicamente, sobre a repartição da competência constitucional em matéria de direito animal. Evidentemente que o direito animal ele não está presente no artigo 22, no artigo 23, 25, aqueles artigos que tratam da repartição de competências. Mas a concepção que tem prevalecido é que você considerar o animal como sujeito de direitos é apenas uma nova possibilidade de proteção dos animais. Fauna, a Constituição, quando trata da repartição de competência, ela não fala animais, ela fala fauna. Então, a fauna, a proteção da fauna, inclusive com a consideração dos animais como sujeito de direitos, como estratégia de proteção da fauna, ela está incluída na repartição de competência legislativa concorrente, né? Repartida entre a União e os Estados. E a esse propósito, cumpre lembrar, foi aprovado agora, Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, o projeto de lei do Animais Não São Coisas, né? Que pretende, na legislação federal, afirmar que todos os animais são sujeitos de direitos. Esse projeto retornou para a Câmara dos Deputados, porque tem uma emenda, né, que foi feita no Senado para tentar proibir que determinados animais, como animal da agropecuária, possam ir a juízo para defender os seus direitos. Só isso está em discussão na Câmara. Mas esse projeto dos animais como sujeito de direitos em legislação federal mata toda a preocupação em relação a esta questão. A doutora Juliana, como os empresários detêm os animais para o abate? Que lei ampara o confinamento e abate de animais no Brasil? Somente, basicamente, as resoluções do Ministério da Agricultura. Portanto, basicamente isso, né? Claro que nós temos uma lei, agora não vou me recordar o nome, que é do início dos anos 90, que é a Lei da Política Agropecuária Nacional, que ela tem várias diretrizes quanto a isso. Mas a especificação é tudo o Ministério da Agricultura que estabelece. Agora, é evidente que a lei e que esses regulamentos, eles precisam obedecer à regra da proibição da crueldade que tem natureza constitucional. Então, aí, os advogados têm um amplíssimo leque de possibilidades para contestar em juízo muitas práticas, por exemplo, da pecuária. Como é que se tolera até hoje marcar o gado, marcar os bovinos a ferro quente? Como é que se tolera isso num país em que a Constituição proíbe a crueldade contra animais? Como é que se tolera a debicagem sem anestesia das galinhas e frangos? Como é que se tolera a amputação, né, a caudectomia de porcos sem anestesia, a retirada de dentes de porcos sem anestesia, né, a apanha de galinhas como se fossem coisas sem nenhum tipo de sentimento, sem ciência e capacidade de sofrer? Existem várias práticas pecuárias que ainda não foram desafiadas judicialmente pela regra da proibição da crueldade. Eu nem vou falar de animais como sujeito de direitos. Só a regra da proibição da crueldade desafia uma centena de práticas de utilização de animais na pecuária. Oi, doutora Paulina, agora é você que está com... Desculpa. A doutora Silvia perguntou:
O professor tem conhecimento sobre direito dos animais em outros países? É muito interessante, mas nada que se compara com o nosso, nada se compara com o Brasil. Os países europeus, praticamente a maioria, grande maioria dos países europeus, já mudaram seus códigos civis para dizer que os animais não são coisas, né? Começou com a Áustria em 1988, a Alemanha em 90, a Suíça em 2003, aí veio a França, alterou o Código de Napoleão, hein? O Código de Napoleão foi alterado em 2015 para dizer que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade, e Portugal fez o mesmo em 2017. Mas não adiantou nada falar isso. Por quê? Porque lá eles continuam sendo tratados como propriedade, ponto final. Por isso que esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que já foi aprovado nas duas casas, só falta a tramitação final na Câmara dos Deputados, ele é extraordinário, porque ele não se limita a dizer que os animais não são coisas. Ele fala, e nenhum país europeu fez o mesmo, ele fala que os animais são sujeitos de direitos. Mesmo que sem personalidade jurídica, são sujeitos de direitos, abrindo o leque para toda a criatividade dos advogados em elaborar exatamente quais são os direitos fundamentais que cada animal, de cada espécie, vai poder fazer jus. Eu volto a dizer, a especificação dos direitos dos animais, quem vai fazer é a advocacia na judicialização terciária. Doutor Vitor, professor, quando pensamos em um exemplo, um casal que juntos tutela um animal, como passa a ser a tutela dele em caso de divórcio, quando pensamos nos animais como sujeitos? Excelente pergunta. Olha, aí está o exemplo. Outro curso. Aí está o exemplo da advocacia revolucionando o direito. Mesmo sem ter nenhuma lei a respeito, os advogados há muito tempo já vêm postulando nas varas de família a concessão de direito de convivência familiar, ou regulamentação de visitas, guarda compartilhada, até mesmo pensão alimentícia. Isso sem ter necessidade de previsão legal. Isso chegou a ponto de hoje o STJ autoriza, legitima, né? O animal não é utilizado na partilha de bens do casal. Ele a destinação do animal de estimação, no caso de ruptura da união estável, do casamento, é regrado pelos institutos de direito de família, já com precedente do STJ. E isso quem fez não foi juiz e não foi doutrina, foram os advogados que perceberam que essa é a melhor destinação para os animais, que são seres conscientes, têm afetividade, há uma interação entre seres humanos e animais não humanos, que não justifica mais você reger isso pelo direito das coisas, pelo direito real ou pelo direito de propriedade. Esse é o grande exemplo que mostra a importância histórica da advocacia. Está fechado, doutora Pauliane, o seu áudio. Desculpa, gente. Ai, a modernidade, Vamos lá. A doutora Amanda pergunta: há possibilidade do responsável requerer medicamento, tratamento de alto custo para o animal, em face ao município, estado ou união? Se sim, quais os parâmetros? Eu acho que ela já conhece o precedente de Pernambuco. Caruaru foi o doutor Anderson de Caruaru, foi o primeiro advogado a ajuizar uma demanda contra o município para garantir medicamento para tratamento de leishmaniose visceral em cães. A família é pobre, não tem como pagar o tratamento, ele entrou com ação contra o município e ganhou a liminar. E aí você vai usar a mesma teoria que vocês usam para as ações de medicamentos. É solidariedade passiva entre União, estados e municípios. Ele utilizou só a solidariedade entre estado e município. Mas você pode, se você quiser levar a questão para uma vara federal, testar uma vara federal, basta colocar a União também, né? Porque o artigo 225, parágrafo 1º da Constituição, impõe ao poder público o dever de proteger os animais. Claro que se o animal está na família, o primeiro guardião dos direitos animais é a família.
Mas se a família não é pobre, não tem como cuidar e tratar do animal, o poder público entra na retaguarda. E isso já acontece, já é base, já está sendo judicializado também. Doutora Pauliane, eu vou ter que pedir a sua compreensão e dos demais nossos ouvintes, que eu vou ter que encerrar a minha participação nessa live. Eu lhe noticiei que hoje nós estamos em festa aqui na minha casa. E foi algo que esse momento de pandemia realmente mudou tudo. A minha esposa se formou em Direito hoje, colou grau, de forma que você, né, afastada, tudo, né? Mas, enfim, hoje nós estamos aí comemorando também. Aliás, e hoje eu também comemoro 18 anos de magistratura federal, coincidiu tudo hoje. Né? Mas eu fiz questão de poder participar dessa live, porque, como eu disse, o público de advogados, para mim, é o mais especial que tem, porque são os advogados que vão fazer o direito animal realmente florescer e ser levado a sério, sabe? Especialmente render para a proteção efetiva dos animais. Então, eu gostaria, por favor, de contar com a sua compreensão, doutora Pauliane, me colocar à disposição para outros encontros. Fico absoluto, a gente pode até setorizar para alguns temas específicos, como, por exemplo, as famílias multiespécie, tem bastante coisa interessante aí para tratar. Pode ser assim? Muito obrigada, uma ótima comemoração, foi maravilhosa a sua palestra, iguais são suas aulas, gente. Eu sou aluna do Dr. Vicente, na pós-graduação em Direito Animal, né? Até quem tiver o interesse de fazer essa pós, depois eu posso mandar o link. E muito, muito obrigada, Dr. Vicente, o senhor só agregou, eu acho que para toda a classe. Eu coloco aqui no chat também o endereço do nosso programa, né, de Direito Animal da Universidade, Animais com Direitos.fpr.br. Aqui, esse site é feito para advogado. Artigos de doutrina, jurisprudência, todos os acordos do Supremo, sugestão de cursos, de bibliografia, perícias, tem tudo ali que um advogado pode querer. As notícias a gente sempre vai alimentando dos casos novos que aparecem, né? Então, o animaiscomdireitos.fpr.br. E também deixar a notícia aí do essa coletânea de comentários que nós fizemos pela editora Juruá, aqui de Curitiba, que são os comentários ao Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba, que é uma lei tão avançada que nós colocamos aí vários juristas, cientistas, médicos veterinários, advogados, juízes, promotores, delegados, tudo para comentar esse código que de fato, a lei mais avançada do mundo em termos de positivação dos direitos fundamentais animais. Fico sempre à disposição da OAB Goiás, à sua disposição, doutora Pauliane, e à disposição dos advogados goianos aí, que eu tenho certeza que vão participar dessa história da construção dos direitos fundamentais animais no Brasil. Muito obrigada, doutor Vicente. Boa noite, vai comemorar. Valeu, gente. Obrigado a todos. Pessoal, boa noite. Muito obrigada pela participação de todos. Se tiver mais alguma pergunta, pode mandar lá no nosso Instagram, que é @septa.go. Acho que a doutora Ana Vitória colocou aqui o endereço do nosso Instagram. Quem quiser também participar da nossa comissão, também estão todos convidados, né? Vocês viram que é um assunto muito sério, que realmente o direito animal ele precisa tomar corpo, precisam de mais pessoas envolvidas. Muito obrigada, boa noite a todos que participaram.